Fico muito contente, senador Paim, que o senhor esteja presidindo a sessão, porque eu quero falar de uma experiência formidável que eu tive nos últimos 3 dias de circular por cidades do seu estado, Rio Grande. Em 2 dias e meio, eu estive, além de Porto Alegre, na ida e na volta, eu estive em Santa Maria, São Borja, Santiago, Ijuí, São Luís e Palmeira das Missões. Ou seja, uma longa viagem. Nessa viagem, eu tive acompanhado por 2 figuras formidáveis, o deputado Pompeu de Matos e o deputado Afonso Mota, os 2 do meu partido, o PDT. Acompanharam toda a viagem, fizemos mais de 1.000 quilômetros por estrada, reuniões e reuniões e reuniões e debates. Nesse processo, eu tive contato direto com o prefeito Farela Almeida, de São Borja, com Eduardo Loureiro, deputado estadual do PDT, com Eugênio Portela, que é o coordenador regional do PDT, na região missioneira, com Gerson Burman, que é ex-deputado estadual e atual secretário de Obras, Saneamento e Habitação, com Fioravante Balim, prefeito de Juí, com Eduardo Freire, prefeito de Palmeira das Missões, e com o Christopher Goulart, que é o suplente do nosso querido amigo Lazier, senador Lazier. E o que eu vi nesse périplo, digamos assim, é uma militância do PDT profundamente animada, senador, com as possibilidades que nós temos de colaborar com o Brasil para sair dessa crise. Senador Romero, o que cria essa animação é a percepção que se está tendo de que os precursores do chamado trabalhismo tinham razão naquela época, e o tempo passou e deu razão a eles. Por exemplo, quando João Goulart começa essa ideia do trabalhismo, era uma voz esquisita, porque o mundo estava dividido entre uma esquerda estatizante, que era o socialismo, o comunismo, e uma direita liberalizante. Um acreditava que o capitalismo levaria à utopia do consumo para todos, pelo mercado. Os outros, que construiríamos uma utopia pela imposição do Estado, planejando e distribuindo tudo. E esse debate ofuscou o trabalhismo. Hoje, a gente sabe que o socialismo, planejador, controlador, não deu certo. Sacrificou liberdades individuais, impediu o livre processo do crescimento econômico naqueles países, tirou a eficiência do curto prazo que o mercado oferece. E o capitalismo, a gente está vendo aonde levou. A desigualdade cresce no mundo, está aí o Mediterrâneo mostrando. A ecologia entrou em crise, como a gente vê as mudanças climáticas. As bolhas financeiras que estouram a cada tanto tempo. Então, os 2 lados mostraram suas fragilidades. A saída qual vai ser? O que dizia Pasqualini, Alberto, teoricamente, e Getúlio na prática. Casar o capital com os interesses do trabalho. Não é o anticapitalismo, mas não é também o só o capitalismo. Um capitalismo organizado, com uma face mais humana, graças ao papel da democracia do Estado. Isso é hoje. É isso que a gente precisa hoje. É mais parceria público-privado, que o senhor mesmo fala tanto aqui. Isso é o que a gente precisa hoje. Primeiro ponto desse otimismo que eu vi nessa caminhada, senador Paim, pelos Pampas. Inclusive, citar aqui uma visita à Universidade dos Pampas, lá em São Borja. O segundo item que entusiasma, senador Lindenberg, muitos desses trabalhistas com quem eu estive esses dias lá no Rio Grande do Sul, e que naquela época também não era uma coisa tão vista por todos, é a ideia de que o país precisa de reformas. João Goulart e Celso Furtado juntos. No primeiro, o intelectual Alberto Pasqualini e o político era Getúlio. Nesse segundo, o intelectual é Celso Furtado e o político é João Goulart. Não foram feitas as reformas como deveriam.
Hoje está na hora. Quem é que não fala da necessidade de reforma política? Com esses juros escorchantes, e o senador Lindbergh é um dos que mais fala nisso, quem é que não percebe que a gente precisa de uma reforma do sistema bancário brasileiro? Mas já não é o discurso de estatização do sistema financeiro que naquela época é o que prevalecia. Nem mais de deixar o mercado financeiro livre, porque leva para as bolhas que estouram, que é ainda mais grave do que os próprios juros. Pois bem, as reformas estão aí. E quem falava em reforma? João Goulart. Quem elaborava ideias de reforma? Celso Furtado, que eu nem sei se foi filiado a partido nenhum. Não me lembro de ter conversado com ele alguma vez, mas acho que não foi. Mas era um trabalho, foi o ministro do planejamento de João Goulart. E, finalmente, o terceiro item, depois dessa visão entre o capitalismo e o comunismo, depois da visão das reformas de base, é o Brizola e Darcy Ribeiro, mais um intelectual e um político, com a ideia da educação. Quando o Brizola começa a falar em educação, ainda nos anos 50, ninguém podia imaginar que a educação ia ser tão importante quanto é hoje. Naquela época, a infraestrutura era estrada, portos, aeroportos, hidrelétricas, era a infraestrutura física, porque o trabalho ainda não exigia tanta educação do trabalhador, exigia habilidade na mão, não na cabeça, como é hoje para falar através dos computadores. Com computador, você não precisa de habilidade, você precisa de conhecimento. Além disso, a economia daquela época era produzir os bens que todos já sabiam qual era. Hoje, a economia é inventar novos bens. A economia de hoje, ela depende fundamentalmente da inovação, que não virá com a estatização plena, como se viu no leste europeu, que do ponto de ciência avançou, mas de inovação não. Foi capaz de mandar uma pessoa à Lua e não conseguir produzir os bens que a população queria. Pois bem, o Brizola veio antes do tempo, ao colocar a importância da educação quando a economia ainda não era baseada no conhecimento como é hoje. Por isso, eu senti tanta receptividade nesses 3 dias que eu passei caminhando pelos Pampas, pelo belo estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho impressão, senador, o senhor vai estar de acordo, senador Romero, que talvez seja o que há de mais parecido com Pernambuco no Brasil. Nós somos, a diferença é que a gente come com farofa, e eles comem o churrasco com verdura. Pois bem, além dessa simpatia natural que a gente percebe, o que me impressionou foi o arrojo, o interesse, a motivação da militância com quem eu convivi no estado do Rio Grande do Sul, militantes do Partido Democrático Trabalhista. E isso é muito importante porque a gente não vê tanto entusiasmo em outros estados, embora veja também algum. E faz 10 dias estive no Rio Grande do Norte e também tive contato, só localmente em Natal, mas senti um pouco. Mas foi uma reunião, não foi rua, não foi caminhada, não foi comício, praticamente dentro de escolas, restaurantes, universidades. Então, não houve esse convívio de massa que eu consegui ter esses dias. Então, eu queria deixar aqui registrado, senhor do país, o entusiasmo que esses dias no Rio Grande do Sul me passaram, de como o trabalhismo é uma ideia que está sendo oportuna nesse momento, desde que a gente atualize. É preciso atualizar, obviamente, diversos pontos que a gente tem que discutir aqui, como as próprias leis trabalhistas, até que ponto elas estão ou não adaptadas hoje. A própria concepção das relações da Petrobras com o Brasil como nação, até que ponto isso deve ou não ser motivo de alguns ajustes, que é preciso debater, não se pode fugir disso, mas, na sua essência, o que a gente tem é uma ideia que não é originária do Brasil. O trabalhismo teve uma influência grande do Partido Trabalhista inglês, embora a tradução para trabalhismo é um pouco diferente do que vem do inglês, mas é aquela concepção, tanto que o Alberto Pascolini fala muito da influência da Inglaterra nessa formação de uma visão em que não repudiamos o capital,
mas não nos submetemos totalmente ao capital. Queremos usar regras para que o capital sirva à nação e ao povo e ao trabalhador. Pois bem, eu quero dizer aqui de público da minha satisfação de ter estado no Rio Grande do Sul e, com muito prazer, passar a palavra ao senador Romero. Meu caro senador Cristóvão, primeiro registrar que tenho acompanhado pela imprensa, né, as andanças de Vossa Excelência, inclusive no Rio Grande do Sul. E tenho certeza que, por onde Vossa Excelência passa, tem que deixar a animação e uma visão visionária de que esse Brasil pode ser melhor. Vossa Excelência prega isso há muitos anos, né? Pregou em diversos momentos da sua vida política e, sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Sul tem que se animar, até com a possibilidade de Vossa Excelência disputar a presidência da República, porque isso já tem sido discutido internamente dentro do partido e, sem dúvida nenhuma, seria ou será um grande candidato a presidente da República. Não tenho dúvida disso. Obrigado. Depois registrar que Vossa Excelência lembra bem, Pernambuco e o Rio Grande do Sul têm muito em comum, né? Vocações libertárias, né? Almas resistentes, né? Resistências democráticas, resistências até armadas, né? Lá em Pernambuco nós tivemos a Batalha dos Guararapes, a primeira formação do Exército Brasileiro. O Rio Grande do Sul tem toda uma história que pontua, né, a história do Brasil e essa vocação que os gaúchos têm pela liberdade. Então, é muito importante, né, essa peregrinação de Vossa Excelência, tocando nesses temas que, para mim, também são muito caros. Eu estou ajudando a construir um novo programa do PMDB. E um dos pontos que eu quero ver no novo programa do PMDB é exatamente essa questão da educação, uma questão que eu acho fundamental na posição do Estado brasileiro ou qualquer Estado. O Estado não vai igualar as pessoas nunca, porque mulheres e homens são diferentes. Mas o Estado tem uma obrigação, é igualar a oportunidade dada às pessoas. E isso o capitalismo não faz, e isso o totalitarismo também não faz. Porque nivela, um tenta nivelar por cima o que não pode acontecer, e aí quem não chega até lá não tem a chance, e o outro tenta nivelar por baixo e tolhe qualquer crescimento. Eu acho que a grande obrigação do Estado brasileiro é dar igualdade de oportunidades a cada criança, a cada homem, a cada mulher que nasce nesse país. E aí cada um com o seu talento, com a sua formação, com o seu esforço, vai construir o seu futuro. E essa igualdade de oportunidades, ela é preponderantemente uma igualdade da educação. É a oportunidade de formação, de cidadania, de leitura da vida, de tudo isso que a gente sabe que uma educação completa e moderna tem que dar ao povo brasileiro, que está tão distante, infelizmente, disso que a gente sonha. Então, por tudo isso, eu quero saudá-lo, né? E saudar o povo do Rio Grande do Sul pelo reconhecimento e pela recepção que fez a Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência irá andar, palmilhar esse país todo e vai pregando questões que são muito importantes para a sociedade brasileira do presente e do futuro. Portanto, a mensagem de Vossa Excelência é uma mensagem profícua, é uma mensagem fértil, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai colher, por onde passar, a gratidão e o reconhecimento do povo brasileiro. Obrigado, senador Roberto Jucá. E eu creio que eu não vou dizer se eu fosse, porque aí já está antecipando, mas qualquer candidato desse país a presidente que queira, de fato, dar um salto civilizatório no Brasil, fazer uma nação melhor e mais justa, tem que trazer de volta o slogan que o Eduardo Campos estava usando. O Brasil só será um país eficiente, justo, quando o filho do mais pobre estudar na mesma escola do filho do mais rico. E isso é possível. Isso não é impossível. Os outros países já fizeram, muitos deles. Isso é possível. E essa escola do filho do pobre, do filho do rico, do trabalhador, do patrão, igual às melhores do mundo. Isso é possível. Não de repente, não num passe de mágica. Mas qualquer presidente que queira fazer um novo Brasil tem que começar essa marcha. Começar. E deixar claro que vai levar alguns anos, décadas talvez, para chegar a todo o país. Essa é a bandeira que eu gostaria de ver em qualquer candidato a presidente. E se o meu partido achar que devo ser eu vou usar essa bandeira.
Mas o Eduardo Campos usou, e essa bandeira não deve ter dono. O ideal é que todos defendam isso e a gente se diferencie por outras coisas menores. Isso precisa ser uma cláusula pétrea. Muito bem. Da Constituição, senador. Da Constituição e de todos os programas de governo. Senador Lindbergh, depois o senador... Senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe da amizade, da admiração que tem por Vossa Excelência, a sua bandeira da educação. Eu também acredito que as grandes transformações desse país passam por mais investimento em educação, por valorização do professor. Eu tive a oportunidade de ser prefeito em uma cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e digo, sem modéstia aí no caso, senador Cristóvão, que coloquei como centro a estratégia da minha administração um projeto chamado Bairro Escola, onde a gente construiu, universalizou em toda a cidade o conceito de educação em tempo integral. Mas eu estou querendo tocar em outro assunto aqui que eu já tenho lhe provocado nesses últimos 15 dias. É um agravamento da situação econômica, da crise econômica. Eu acho que nós estamos começando uma outra crise, a social. Os números de desemprego estão aí e tem várias projeções colocando o desemprego de 10% já em janeiro, fevereiro do próximo ano, 11,5%, 12% de desemprego no meio do ano. Eu acho que nós estamos vivendo, inclusive, um ambiente de deterioração da relação do mundo político com a sociedade. Para mim, não é pouca coisa aquela pesquisa do Ibope, que coloca a rejeição de 54% para o Serra, ou seja, tem rejeição ao PT, a Lula e Dilma, mas tem também a oposição, 54% ao Serra, 47% ao Aécio, 52% ao Alckmin, 50% à Marina Silva. Né? Eu acho que no próximo ano, se nós não tomarmos medidas concretas, nós vamos ter um sentimento parecido com o que houve na Argentina, com o que se vão todos. Houve lá na Argentina, ali naquele período de la Rua, essa situação. E eu acho que aqui é preciso, às vezes, por cima do fla-flu que existe, da briga, situação e oposição, discutirmos uma agenda concreta, propostas concretas. Eu acho que Vossa Excelência é um dos poucos senadores dessa casa que tem condições de chamar uma reunião com senadores do governo, com senadores da oposição, com senadores independentes, para discutir uma agenda possível em cima dessa questão do crescimento. Porque, na minha opinião, e eu tenho falado isso sempre, o debate é um equívoco a gente concentrar o debate só na questão do ajuste. Hoje o problema é que nós estamos entrando numa recessão profunda, senador Cristóvão. E eu venho, então, utilizar esse microfone aqui para, novamente, provocar Vossa Excelência a dizer, convoque essa reunião, porque eu acho que é uma reunião que nós podemos acertar alguns pontos mínimos, uma agenda básica. Eu acho que Vossa Excelência já falou isso aqui da tribuna várias vezes, Lula e Fernando Henrique tinham que estar conversando. Claro. Se não estão, façamos nós aqui no Senado uma conversa que ultrapasse as barreiras partidárias. E só para provocar o senador Romero Jucá, que falou de educação aqui, e o documento do PMDB, eu acho que é importante porque traz uma discussão, apesar de eu discordar do rumo apontado naquele documento do PMDB. Mas um ponto eu queria que o senador Romero Jucá entrasse no debate interno que vai ter dentro do PMDB, já que nós estamos falando de educação, é que a desvinculação das receitas de educação e da saúde, do que está garantido pela Constituição, obrigatório para municípios, estados e União, é um grave equívoco que está no documento do PMDB. Imagina o que aquilo vai segurar vai se vir em alguns municípios. Você vai ter, sim, alguns municípios, prefeitos investindo menos do que o que está garantido pela Constituição, tanto em educação quanto em saúde. Então, eu acho que o documento do PMDB foi importante para lançar uma discussão sobre projetos para o país, mas eu faço um apelo muito especial ao senador Romero, que é influente, teve participação na construção do texto, vai ter participação nesse debate interno, mas essa é uma bandeira que eu acho o PMDB, pela sua importância no país, pela sua importância aqui no Parlamento, o PMDB não poderia, na minha avaliação, abraçar uma bandeira como essa de desvinculação dos limites obrigatórios pela Constituição de investimentos em educação e saúde no âmbito municipal, estadual e federal. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu quero, em primeiro lugar, se o senador Romero quiser responder, eu
ponham como parte do meu aparte, porque eu acho que é isso que faz essa casa grande. Meu caro senador Cristóvão, apenas para, sem entrar na provocação do senador Lindenberg, o senador Lindenberg teve conhecimento de um documento inicial do PMDB chamado Fundamentos Econômicos para discutir o programa do PMDB. O senador Lindenberg não leu o documento chamado Fundamentos Sociais. E nos fundamentos sociais, a questão da educação é ponto-chave. Aliás, não só a questão da educação, né? Nós estamos propondo lá a questão da primeira infância para se cuidar da criança desde a gestação até o final da primeira infância, dando igualdade de oportunidade, porque nos 3 primeiros anos é que se forma, na verdade, o início da vida da cidadã ou do cidadão. Então, eu vou encaminhar ao senador Lindenberg o documento completo e convidar ele para debater, independente da proximidade com o senador Requião, que fica influenciando mal ele aqui, com uma visão meio bolivariacionista, né? Então, nós estamos, para responder à provocação, dizer que nós estamos com uma visão moderna do que deve ser a educação, e o PMDB, em março, vai aprovar um programa que espera que faça diferença para o Brasil. Só para complementar, Vossa Excelência sabe que a Coreia do Sul, em 20 anos, mudou o padrão da educação e hoje é uma referência mundial. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em determinado momento, disse: olha, os Estados Unidos ficou para trás, nós temos que nos mirar na Coreia do Sul. Então, o próprio Estados Unidos, que é uma referência em tanta coisa, entendeu que o processo educacional dele tinha envelhecido e que, de certa forma, precisava inovar. O Brasil pode recuperar o tempo perdido, né? Nós não podemos esperar mais 30, 40 anos para ter uma educação de qualidade. Nós vamos estar condenando gerações à falta de produtividade, competitivismo, enfim, uma série de condições que efetivamente não levam a nada e empobrecem o nosso país, porque a maior riqueza de um país é o seu povo. Isso. Na verdade, Vossa Excelência falou, a ação não é fabril, a ação é de inteligência, é de inovação, é de tecnologia. Esse é o novo mundo que nós temos que conquistar. Mas fica aqui o meu posicionamento forte de que, através da educação, nós vamos mudar o Brasil, e o PMDB aposta nisso também, assim como Vossa Excelência. Fico muito feliz. Quero dizer ao senador Lindenberg que ele vem me cobrando isso e que eu não esqueci. E tenho até tentado. E realmente a gente precisa fazer isso, porque é possível, como o senhor disse, e é preciso fazer. É preciso, não podemos deixar, porque se deixarmos por mais algum tempo, essas recessões se transformarão em decadência. O país entrará numa decadência. E aí sim, vai ser muito difícil recuperarmos. Porque uma recessão, a gente recupera em meses ou anos, mas uma decadência só em gerações. Não podemos deixar que isso aconteça no Brasil, na nossa geração. Nós ficaremos na história carimbados com uma geração de políticos que deixou o Brasil sair do rumo e entrar numa decadência. Isso é muito mais do que dizerem que nós vivemos uma recessão, que nós próprios recuperamos. Senador. Senador Cristóvão, eu vou tentar ser breve, até porque a mesa já apitou a campainha. Quero só dizer que eu votei em Vossa Excelência para presidente da República com muito orgulho em 2006, e eu espero que eu possa repetir esse orgulho e ter a oportunidade de votar de novo em Vossa Excelência para presidente da República. Acho que Vossa Excelência qualifica o debate político, discute temas que esse país precisa ver sendo discutidos. Considero essa questão da educação um tema primordial para qualquer país que quiser pensar o seu futuro. Queria apenas, a título de sugestão a Vossa Excelência, que na sua campanha, além da questão da educação, que se discuta a atual gestão pública hoje. É preciso se ter uma reforma do Estado, é preciso recuperar o Estado para o cidadão. Hoje parece que o Estado é um fim nele mesmo, parece que ele existe para ele mesmo e não para devolver serviços públicos de qualidade para o contribuinte. E o Estado não pode ser um fim nele mesmo. E uma outra questão que eu também acho que é muito importante, que precisa ter a mesma atenção hoje, a questão da educação, é a questão da saúde. Infelizmente, nós não temos horizonte na saúde, ninguém olha e vê uma
uma possibilidade de melhora no futuro, e isso é muito grave, porque só quando as pessoas realmente precisam é que elas veem o quanto isso é necessário. Então, isso também tem que fazer parte das suas preocupações. E dizer que, caso Vossa Excelência for candidato, tenho certeza que Vossa Excelência vai honrar o partido pelo qual Vossa Excelência será candidato, e tenho certeza que será uma grande opção para esse país. Inclusive, se não ganhar. Acho que, do jeito que está o cenário, tem chances reais de vitória, porque as pessoas querem algo diferente. Se Vossa Excelência conseguir personificar esse sentimento das ruas, eu acho que Vossa Excelência tem chance. Mas mesmo que não ganhe, é importante fazer os candidatos à presidência debater alguns temas que Vossa Excelência debate e que, infelizmente, nem todos debatem. Senador Regoff, a gente está falando muito de uma coisa que está muito longe ainda, isso de quem vai ser candidato a presidente, mas eu quero dizer que o senhor não foi apenas um eleitor, o senhor foi um dos inspiradores fundamentais para que eu terminasse virando candidato em 2006. Desde nossas conversas na Universidade de Brasília, antes mesmo de fazermos política. Quero dizer que a gestão pública é um tema fundamental, talvez... E eu me orgulho muito disso. Muito obrigado, Regoff. Talvez o primeiro depois da educação, saúde também, eu diria a infraestrutura econômica, como enfrentar a corrupção e ter governos éticos, embora isso esteja dentro da sua preocupação da gestão pública, a corrupção, a ética está aí dentro, a estabilidade monetária, são muitos temas, mas, presidente, eu vim hoje aqui falar sobre essa gratificante caminhada que eu fiz por 6 cidades do Rio Grande do Sul e dizer que isso trouxe um alento muito grande para a minha vida partidária e para a minha vida pública. É isso, senhor presidente.